Glória a Jesus de Nazaré, firmes, firme, firme nas promessas de Jesus. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com suas fortes mãos, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com suas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com suas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza lida, Deus vai te guiar. Pai do Senhor Jesus, para cada irmão, cada irmã está na live, né? Assistindo essa live, né? Aqui eu só uso para trazer a palavra de Deus, verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia, né? Da cruz, da santificação, da separação do mundo, né? Sem espírito do engano, sem mentira, procurando agradar a Deus e não agradar os homens, né? Como Pedro e Paulo disse, né? É melhor agradar a Deus do que agradar os homens. E muitas das vezes, quando nós procuramos agradar a Deus do que agradar os homens, né? Somos rejeitados, né? Verdadeiro evangelho não é essa maioria que estão pregando por aí, o evangelho que tudo pode e nada é pecado. Nós vemos as igrejas de antigamente, quem tem YouTube, né, coloca, né, Assembleia de Deus, Igreja Deus e Amor, anos 90. Nós vemos a diferença, né, das igrejas, né, de antigamente para a igreja de hoje em dia. Hoje em dia você não sabe se uma pessoa está indo adorar a Deus ou se está indo para um baile funk. A sensualidade entrou dentro das igrejas, o mundanismo, pessoas indo para a igreja preocupada mais em tirar foto do que preocupada em se humilhar a Deus. As pessoas buscando a Deus para receber bens materiais dessa terra, pessoas buscando a Deus só quando está precisando, né? Pessoas buscam hoje em dia a Deus só para ter casa, carro, bens materiais, né? Quando está numa situação ruim, numa cama de hospital, aí é nessa hora que a pessoa busca a Deus. Deus, ele abençoa, mas aí, em vez da pessoa se enquadrar no querer de Deus,
procurar ter uma intimidade para com Deus, volta ao pecado, volta ao lamaçal, deixa Deus de lado, deixa a palavra de Deus de lado para voltar a fazer as suas práticas, né? Seus pecados. Como foi Jesus lá, a história dos 10 leprosos, quem já leu, né, sabe? Jesus, ele curou, né, 10 leprosos, havia 10 leprosos, de 10, só um que voltou para agradecer a Jesus Cristo, para reconhecer que Jesus era Deus. Jesus, ele cura. De 10, só um que voltou para agradecer a Deus. Na palavra de Deus, lá em Mateus 7, 13 e 14, diz que a maioria irá para o inferno. E minoria, são poucos os que irão se salvar. Será que você é um salvo? Será que você está dando os frutos de um salvo? O que sai dos seus lábios? Será que o que sai da tua boca é só política? É só futebol? É só as coisas desse mundo? Ou é da palavra do Senhor? O que está saindo dos seus lábios? Será que é a prostituição? Será que é só funk? Será que é as coisas desse mundo? Ou as coisas de Deus? O verdadeiro evangelho é duro, meus irmãos, minhas irmãs. Muitos rejeitam a palavra de Deus porque só querem ouvir o que agrada. Só quer ouvir o que agrada, que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Mas quando é pregado o arrependimento, a santidade, a separação, quando é pregado contra o mundo, porque o evangelho é ir contra a mão. Se o mundo está indo de um jeito, você que é cristão, você tem que ir na contramão do mundo. É duro, é difícil. Jesus Cristo, ele não prometeu facilidade. Ao contrário, ele prometeu dificuldade. Ele falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não falou, busca Deus para ter bem material. Busca Deus só quando você estiver precisando. Busca Deus para ter casa, carro, luxo, fama, poder. Nessa terra não. Quando os discípulos de Jesus se preocupavam em que iriam comer, com que iriam se vestir, Jesus, ele veio dizendo para os seus discípulos, para que seu discípulo não viesse a se preocupar, porque dessas coisas, Deus, ele já sabia qual era a necessidade dos seus discípulos. Mas buscai primeiramente ao reino do céu a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a salvação da tua alma, meu irmão, Deus, ele acrescenta a tua necessidade, da vontade dele, automaticamente. Então é essencial do cristão buscar Deus. Não é para ter luxo, não é para ter casa, não é para ter carro, não é para ter fama, não é para ter as coisas dessa terra, não. E sim, para a salvação da tua alma. O teu bem mais precioso não está naquilo que você possui, não está naquilo que está no teu bolso. O teu bem mais precioso não está naquilo que está na tua geladeira, não está nos teus familiares, não está no teu pai, na tua mãe, na tua avó, na tua tia, não está nos teus filhos. O teu bem mais precioso não é nem teus filhos, meu irmão, minha irmã. O teu bem mais precioso é a única coisa que você irá levar após a morte, que no mundo espiritual é cobiçado 24 horas, que é a tua alma. A tua alma, ela é eterna. E esse é o essencial de buscar Deus para a salvação da tua alma. E servir a Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Deus, ele resgatou o seu povo da escravidão do Egito, das garras de Faraó, né, do jugo de Satanás. O povo, né, de Israel estava sendo escravo lá no Egito, e Deus, né, usando Moisés ali como pastor, o primeiro pastor da Bíblia, para fazer sinais, prodígios e maravilha, para provar, né, que Deus era Deus, para honrar o nome de Deus, porque foi para isso que Faraó existiu. Faraó já estava predestinado ao inferno, meu irmão. Faraó existiu, mas já predestinado para ir para o inferno. Olha como você é privilegiado. Olha como você é privilegiada. Olha como eu sou privilegiado de estar ouvindo o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Cabe a você ou não aceitar. Cabe a você ou não aceitar, ter um coração quebrantado a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, que é renúncia. E ali, Moisés fazendo seus sinais, prodígios e maravilha, né, usando os seus sinais, prodígios e maravilha para que o nome de Deus venha a ser glorificado, e resgatou o povo, né, do Egito, né.
Mas não foi para que o povo viesse a fazer suas próprias vontades. Deus ali resgatou o povo do Egito, mas não foi para que o povo viesse a fazer as suas próprias vontades, e sim fazer a vontade de Deus, e sim para que a vontade de Deus viesse a prevalecer na vida daquele povo, do povo de Israel. Né? Não é diferente na minha e na tua vida hoje em dia, meu irmão, minha irmã, os ouvintes da palavra do Senhor, quando Jesus ele nos liberta das garras de Satanás, da bebedice, da droga, do mundanismo, né? Da prostituição, quando ele nos liberta da idolatria, né? Quando ele nos liberta desse mundo, não é para que nós venhamos a fazer a nossa própria vontade, o livre-arbítrio acabou as tuas vontades, o que tem que prevalecer na minha e na tua vida é a vontade de Jesus. E qual é a vontade de Jesus Cristo? Que você não venha a amar esse mundo, nem o que no mundo há, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne. Aquele que ama o mundo não faz a vontade de Deus. O que está mais forte em você, que é o Espírito Santo. Se você aceitar Jesus e se enquadrar na palavra dele, o Espírito Santo vai habitar em você. E na palavra de Deus diz o que está mais forte em nós. Mais forte é o que está em nós do que está no mundo, do que o que está no mundo, que é Satanás, que é o pecado. O mundo jaz do maligno. As coisas desse mundo levam ao inferno. Existe uma eternidade. Existe uma eternidade após a morte, meu irmão, minha irmã. A tua alma é o bem mais precioso que você tem. Não é a tua casa, não é teu carro, não é a tua família. A única coisa que você irá levar após a morte é a tua alma. Esse é o essencial de buscar Jesus Cristo, buscar Deus para a salvação da tua alma. Fuja do evangelho da apostasia. Nós estamos no tempo da apostasia, nos últimos tempos, onde já aparecerão falsos cristos, falsos profetas, fazendo tão grandes sinais, prodígios, maravilha. Mateus 24, que se possível até enganaria até os escolhidos. Você é um escolhido, meu irmão, você é escolhida, minha irmã. Não seja enganado pelos falsos profetas que pregam facilidade, que pregam a facilidade, que não pregam contra o pecado, porque a separação do homem para com Deus é o pecado, meu irmão. Isaías, se eu não me engano, Isaías 54 e 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, mas o pecado, ele faz a separação do homem para com Deus. Os profetas desde o Velho Testamento pregou contra o pecado. Pregou contra o pecado. Jeremias, ele pregou para que o povo viesse a andar em conformidade à vontade de Deus. Jeremias, ele foi rejeitado pelo povo de Deus. O povo de Deus preferiu servir a Satanás, servir aos demônios, do que ouvir, né, a voz de Jeremias. Preferiu ouvir os falsos profetas. Aquele povo totalmente errado, ao contrário da vontade de Deus. E Jeremias pregando para que aquele povo viesse a se arrepender dos seus pecados. Mas os falsos profetas pregando que não, para que o povo não viesse a se arrepender. Esse Jeremias aí é louco. Não dê ouvido a Jeremias. Jeremias é mentiroso. Jeremias é santarrão. Jeremias é falso profeta. Os falsos profetas pregavam ao contrário do querer de Deus. E sempre houve mais falsos profetas do que verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas sempre foram a minoria. E o povo sempre preferiu ouvir a mentira. O povo sempre preferiu ouvir o que agrada. Temos um exemplo na política. Os políticos são mentirosos. Falam o que o ser humano quer ouvir. Falam o que o ser humano quer ouvir. O povo sabe que ele está mentindo, mas prefere ouvir a mentira porque se agrada de ser elogiado. O ser humano agrada de elogio. E a palavra de Deus, ela nunca vai elogiar o ser humano. Ao contrário, ela vai dizer a verdade. Doa a quem doer. E a palavra de Deus, ela dói, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus, ela dói. Ela dói. Ela vai doer no teu coração, vai doer no teu pensamento. Ela dói. Ela dói, ela dói. Moisés, quando começou a fazer a vontade de Deus, quando Deus falou para que Moisés viesse a circuncisar, né, a sua mulher, ela se afastou de Moisés. Moisés foi rejeitado pela sua mulher, porque ele começou a fazer a vontade de Deus. Ele foi rejeitado, meu irmão. Ele foi rejeitado. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, você é rejeitado. Você é rejeitado. Pedro e Paulo disse, melhor agradar a Deus do que aos homens. Melhor agradar a Deus. A tua eternidade está na mão de quem? Será que está na mão de Bolsonaro ou está na mão de Lula? A tua eternidade, meu irmão, minha irmã.
Será que a tua salvação, a salvação da tua alma do inferno está na mão de Lula, está na mão de Bolsonaro, meu irmão? O que está saindo da boca de crente é só política. Não fala mais de Jesus. Não estão pregando nas favelas, não estão pregando para mendigo, para morador de rua, para homossexual. Prefere elogiar, agradar. As almas estão indo para o inferno de tanto ouvir elogio, mas a palavra de Deus ela não vem para elogiar ser humano, sim para falar a verdade. João Batista falava, arrependei-vos, produze fruto de arrependimento, raça de víboras. Quando João Batista chamava o povo de raça de víboras, será que ele estava desagradando a Deus? Será que ele estava desagradando a Deus, meu irmão, minha irmã? Será que João Batista estava desagradando a Deus? João Batista, o profeta, que andava com roupa com pele de carneiro. Imagine João Batista hoje em dia. Raça de víboras. Vocês que estão com sensualidade, trazendo sensualidade para dentro da igreja, trazendo a prostituição, querendo trazer a glória para si mesmo, deixando Deus de lado e querendo ser famoso através da palavra de Deus, pregando e cobrando, e raça de víbora. E esse daí é maluco, esse daí é santarrão demais. Apocalipse 22:11. Aquele que é santo, santifica ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de dizer. Quem quer santidade não é eu, não sou eu. Quem quer santidade não é o homem dessa terra não, meu irmão. Quem quer santidade é o próprio Deus. E santidade não quer dizer que você nunca vai pecar. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Na palavra de Deus diz que eu sou falho, eu sou miserável, eu sou pecador. Eu confesso isso toda vez para Deus. Mas por eu ser falho, miserável, pecador, jamais vou ter prazer no pecado. Jamais eu vou ter prazer em desagradar a Deus. Você, como servo de Deus, você tem que fugir de Deus. Porque Satanás, ele te rodeia 24 horas por dia. Aquele demônio que possuía teu corpo, fazendo você beber, se prostituir, fazendo você fumar, usar droga. Quando estava no teu corpo, fazendo você praticar essa iniquidade. Quando ele saiu de você, quando você aceitou a Jesus Cristo e decidiu abandonar o mundo e ter uma vida em separação, ter uma vida com Deus. Aquele demônio, ele tá te observando 24 horas por dia, esperando uma brecha, botando na tua mente para você voltar atrás. Como diz na palavra de Deus, o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele está querendo que você volte a ser o que você era antes. Assim como foi com Jó, quando Satanás, ele observava Jó. Deus falou, tem visto o meu servo Jó, que se desvia do mal? Assim é Satanás na tua vida, te rodeando, procurando uma brecha para poder te apontar, acusar perante a Deus. Tá vendo aquele irmão ali? Ali ele de malícia. Tá longe do pastor. Na frente do pastor ele é uma coisa, mas atrás, olha só. Pregando, ele é uma coisa. Ali ele já mentindo. Ali ele cobiçando. Aí ele vendo vídeo de pornô no celular. Ser santo em toda maneira de viver. Ter um pensamento santo, um pensamento separado. Santo não quer dizer que você nunca vai pecar, meu irmão. Ser santo é ser separado. Pecou, se humilha, pede perdão a Deus, pede perdão a Deus e continua. A tua alma é eterna. Servir a Deus não é fácil, nunca foi fácil. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É mudar teu comportamento, mudar teus pensamentos, teu coração, teu palavreado, teu modo de se vestir, teu modo de se comportar. E não somente ser servo de Deus na igreja, mas em toda maneira de viver. Na tua casa, na fila do banco, no mercado, na escola, no trabalho. Ser servo de Deus, servir a Deus em toda a tua maneira de viver. Buscar agradar a Deus. Ame a Deus.
Busca Deus, acorda de madrugada, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai orar, se desapega desse mundo, deixa teu celular um pouco de lado, vai buscar Deus, se alimenta com as coisas de Deus, busca Deus, porque a tua luta não é contra aquele que está na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, na magia negra, não é contra ser humano, como diz na palavra de Deus, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O que é principado e potestade? São os soldados do inferno, são demônios. Quando você aceita Jesus Cristo, você está se alistando para ser soldado, servir a Deus, ser soldado de Jesus, ser soldado de Deus e combater o inferno. A tua luta é espiritual. E como que você luta espiritualmente? Jejuando, orando, se separando, largando o mundanismo, largando, não se conformando com as coisas desse mundo e buscando as almas. Buscar até autoridade contra Satanás, contra demônio, para que esse satanista aí não venha fazer chocarrice. Você tem autoridade contra demônio, contra pombagira, Exu, caveira, Zé Pilintra, Tancarru, é tudo demônio. Tudo demônio. A palavra de Deus diz que Satanás ele pode se transfigurar em anjo de luz, ou seja, ele nunca vai vir com chifre vermelho, falando que ele é Satanás e vai levar a alma para o inferno, não. Ele vai oferecer o que o ser humano gosta. O que o ser humano gosta, que é o quê? Que é dinheiro, prostituição, que é luxo, que é fama. O ser humano gosta disso. Você vai ver que após o batismo, quando Jesus ele foi arrebatado pelo próprio Espírito Santo de Deus para o deserto, Satanás ele falou, te darei os reinos desse mundo, se prostrado me adorares. Quantos têm se prostrado perante a Zé Pilintra, perante a pombagira, para ter luxo, fama, poder? A maioria desses cantores, aí, cantores mundanos, tudo se consagra a Satanás, para ter luxo, fama, poder. Não somente os cantores mundanos, mas pastores vão a centro de quimbanda. Você vê aí, meus irmãos, satanista falando, pastor, já consagrei muito pastor. E não é mentira, não, é verdade. Tem pastor dentro da igreja com dons, mas não do Espírito Santo de Deus, e sim de demônios. Porque Satanás, ele dá de mão beijada. Satanás, ele dá de mão beijada. Ele oferece aquilo que o ser humano quer ouvir. Gosta de ser elogiado. Gosta de ser enganado, o ser humano. Porque a verdade dói. A verdade dói na alma. A verdade dói no coração. Porque a palavra de Deus é contra a tua natureza carnal. É contra a minha natureza carnal. É contra a nossa carne. Porque a nossa carne, ela pede o pecado todos os dias. Mas o teu espírito, ele pede a presença de Deus. Alimenta teu espírito. Alimenta teu espírito. Procura uma igreja que pregue a palavra. Prega o verdadeiro evangelho. Porque são poucas. São poucas, são minoria. Não se ilude com quantidade. Porque não adianta nada a igreja estar cheia e não prega contra o pecado, e não vive a separação, e não prega a verdade. Não se iluda, meu irmão, minha irmã. É o evangelho. Muitos têm largado a Deus porque não tem o ensino verdadeiro. Acha que é brincadeira servir a Deus. Acha que é brincadeira, que é fácil. Que é fácil. Meu irmão, se não jejuar, não ter uma vida de oração, não ler Bíblia, não consegue vencer a tua carne, não, meu irmão. Nós estamos nos últimos tempos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que significa tempos trabalhosos? Onde o ser humano é mais difícil de se enquadrar na palavra de Deus. É mais difícil. Aquela pessoa que passou a vida toda na prostituição, na fornicação, meu irmão. Tu acha que vai se enquadrar na vontade de Deus fácil? Não vai, não. Aquela pessoa que passou a vida toda, começou a beber com 13 anos de idade, aceita Jesus com 40 anos de idade. Tu acha que vai ser fácil? Largar a bebida de uma hora para outra? Largar a prostituição?
tempos trabalhosos, palavra de Deus. E tu vê muitas pessoas falando que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus vai tá me revelando, falando em línguas estranhas. Na palavra de Deus diz, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Não tem como uma árvore boa dar fruto mal, não tem como uma árvore má dar frutos bons. O que adianta estar falando em línguas estranhas, mas está idolatrando política? Mas o que sai da boca é só política. O que sai da boca é só chocarrice. O que sai dos lábios é só fofoca, só contenda. Dom não salva ninguém não, meu irmão. E quem te garante que é Espírito Santo de Deus que está usando a boca dessas pessoas? Da maioria. Espírito Santo de Deus sim, fala em línguas estranhas, roda, se manifesta, mas a maioria é demônio. Quer que eu te prove na Bíblia? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. O que é se apostatar da fé? Se apostatar da fé é deixar a verdade de lado. A verdade não é homens dessa terra. A verdade não é placa de igreja. A verdade não é religião. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém tem um descanso após a morte se não for por Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E como que você se baseia em Jesus Cristo? Será que é através de uma imagem de escultura que se a gente jogar no chão ela quebra, não pode fazer nada, não? Se baseia em Jesus através da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. Apostatar da fé é deixar a verdade de lado, deixar a Bíblia de lado. O que era pecado no passado continua sendo pecado hoje em dia. O que mudou não foi Deus, o que mudou foi o ser humano. O ser humano mudou. Muitos se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Ou seja, espíritos enganadores. Espírito enganadores. Espírito que engana. A maioria dessas igrejas mundanas que não prega o evangelho, não prega a palavra, a renúncia, a santificação, a separação do mundo, não prega a santidade, não prega a renúncia, não prega Jesus, não prega carregar a cruz, não prega a doutrina de Deus. A maioria dessas igrejas, a igreja lotada, igreja pintada de preto, igreja com funk gospel, igreja que só prega melzinho, só prega facilidade, prega o evangelho sem renúncia, que não tem prova, não tem batalha espiritual, não tem luta contra Satanás. Essas igrejas e fala línguas estranhas, começa a se rodar, a manifestar, a começar, só falta as pessoas dar cambalhota dentro dessas igrejas. A maioria é demônio. A maioria é demônio, meu irmão, minha irmã. Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Na palavra de Deus. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A maioria dessas igrejas mundanas, que não vai na contramão do mundo, que não prega contra o pecado, que não se santifica, que fica na televisão 24 horas por dia, que anda em conformidade desse mundo, que anda na carne, anda na idolatria, fala mais de Flamengo do que de Jesus, fala mais das coisas desse mundo do que de Jesus, fala mais da fazenda do que de Jesus, de Big Brother do que de Jesus, porque ainda está com o coração nas coisas desse mundo. O nosso tesouro está onde está nosso coração. Onde está teu coração? Será que está na palavra de Deus? Será que está nas coisas que vêm do alto? Paulo disse, buscai as coisas que vêm do alto. Buscai as coisas invisíveis, meus irmãos. Porque aquilo que a gente vê vai passar. Mas as coisas invisíveis, elas são eternas. Um dia a minha alma e a tua alma irá descolar do teu corpo. E aonde você irá passar a tua eternidade, se você não tiver enquadrado no querer daquele que tudo fez, que tudo formou? Será que você está enquadrado na vontade de Deus? O inferno é real. Da mesma forma que Deus existe, Satanás existe também. Da mesma forma que anjo existe, demônios existem também. Da mesma forma que o céu existe, o inferno existe também. E ambos são eternos. E tem um descanso após a morte e ir para o céu.
nunca foi fácil. O reino do céu é tomado à força, aquele que fazem violência se apoderam dele. João Batista. Tomado à força. Tem que matar a carne, tem que renunciar ao mundo, tem que mudar os comportamentos, tem que mudar o pensamento, tem que mudar o teu jeito de viver. A vontade de Jesus, ela tem que prevalecer na tua vida, não é a tua vontade. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na tua vida. Aceitou Jesus? Mergulhe de cabeça no Evangelho, mergulhe, se aprofunda, ore todos os dias. Satanás, ele irá se levantar contra a tua vida, mas busque mesmo assim, vai buscando, luta contra o inferno, luta contra a tua carne, porque quando você aceita Jesus para buscar a salvação da tua alma, saiba que você está se alistando para ser soldado de Cristo e lutar contra a principado e potestade, lutar contra o inferno, pregar o Evangelho, ir atrás das almas que estão na prostituição, que estão nas ruas, nas drogas, no crime, nas garras de Satanás, que precisam ouvir a verdade, que há uma eternidade após a morte, ou é céu ou é o inferno. E ir para o céu nunca foi fácil, nem antigamente, e nem hoje em dia, e nem amanhã, porque Deus, ele é o mesmo Deus de ontem, e mesmo Deus de hoje, e mesmo Deus de eternamente. Que Deus abençoe. Esse canal aqui só vai ser usado para pregar o Evangelho de Cristo, a verdade, a palavra de Deus. Amém? Fuja do Evangelho da facilidade. Na palavra de Deus diz lá em Mateus 7, capítulo 13, 14, se eu não me engano, é 13, 14, deixa eu ver aqui, eu acho que é 13, 14, Mateus 7, Mateus 7, 13 e 14, os dois caminhos, ou seja, os dois caminhos que o ser humano há de trilhar após a morte. Entrar pela porta estreita, aqui já fala porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, inferno, e muitos são os que entram por ela, ou seja, muitos, a maioria, e porque estreita a porta e apertado o caminho, olha só, estreita a porta estreita, apertado o caminho, já está dizendo apertado, entra com dificuldade, entra se apertando. Não tem não sei quem, se já pegaram o BRT ou trem lotado, para entrar não tem uma dificuldade. Para entrar no céu é mais dificultoso do que entrar em um trem lotado. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos irão para o céu. A maioria irá para o inferno. O inferno não é só para quem está na impiedade, quem está fora da casa de Deus, não. É para os que estão levando o Evangelho na brincadeira, preferindo a facilidade. Não é só carregar a Bíblia debaixo do braço, não. Não é só ser crente, ser cristão dentro da igreja, não. É em toda a tua maneira de viver. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, fiz sinais, prodígios de maravilha, curei enfermos, expulsei demônios. E Jesus irá dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. O inferno não é só para quem está fora da casa de Deus, não. É para crente também. Amém? O Evangelho é muito sério. Não misture o Evangelho com as coisas desse mundo. Funk gospel, igreja preta, piadinha, sobe em cima do púlpito para contar piada, coisa de Satanás, coisa do demônio. A sensualidade entrando em muitas igrejas, coisa de Satanás. Pastores que não pregam contra a sensualidade, pastores que não pregam contra o pecado, fuja disso. Tenha uma vida de oração, se desliga desse mundo, abandona o mundo, se entregue verdadeiramente para Deus, que Deus, Jesus Cristo, Ele está de braços abertos para receber cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, fica com Deus.